Bem, então vamos conhecer o hinduísmo, a religião hindu, o hinduísmo. Não faça aos outros o que, se fosse feito a você, lhe causaria dor. Ou seja, para os hindus, não é? Para os adeptos do hinduísmo, eles seguem como regra: não faça para os outros aquilo que, se fizessem com você, você iria sofrer. Você iria ficar magoado, você iria ficar chateado. Agora vamos ver o que diz o judaísmo. Não faça a seu próximo o que é doloroso para você. Opa, peraí, tia, é a mesma coisa do hinduísmo, só muda algumas palavras, quer ver? Olha só, o hinduísmo. Não faça aos outros o que se fosse feito a você, lhe causaria dor. O judaísmo diz: não faça a seu próximo o que é doloroso para você. Opa, o judaísmo também está dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Mas ele também está dizendo, olha, não faça para os outros aquilo que, se fosse feito com você, você iria sofrer. Aquilo que, se fizessem com você, ia causar uma grande dor a você. Então, se o que você vai fazer, por exemplo, você gosta que alguém fique puxando o teu cabelo e dizendo que o teu cabelo é feio? Não, professor, eu não gosto. Então, se você não gosta que façam isso com você, você não deve fazer com outro. Você não deve olhar para o cabelo de uma pessoa e dizer: ai, que cabelo feio, ai, que cabelo não sei o quê, ai, melhora esse cabelo, esse teu cabelo. Não, você não irá fazer isso porque você sofre se alguém fizer isso com você. Então aí você já sabe: opa, eu não gosto quando as pessoas falam do meu cabelo. Então não vou falar do cabelo de ninguém. Porque se é uma coisa que me faz mal, eu posso estar falando do cabelo de alguém e ela vai sentir a mesma coisa que eu sinto. Uma tristeza, uma dor, querer sair daquele lugar. E como eu não quero que ninguém se sinta assim, então eu não irei praticar, não irei cometer essa falta com nenhuma pessoa. Aí olha o que diz o taoísmo. Considere o ganho de seu semelhante como se fosse seu. E o prejuízo dele também. Gente, é a mesma coisa, olha só. Você precisa, não é, ficar feliz com as coisas boas que acontecem com aquela pessoa e sofrer com ela tudo que não há de bom, que não aconteça na vida dela. Aquela situação assim: poxa vida, eu quero que é melhor para mim, eu quero vencer, eu quero conquistar os meus objetivos, tudo. Então, você tem que desejar isso para outras pessoas também. Assim também como se você estiver vendo uma pessoa sofrendo: nossa, gostei, ainda bem, olha aí, que aconteceu isso com ela, achei foi bom. Você iria gostar que alguém ficasse sorrindo e tripudiando ali, a pessoa ali se sentindo feliz, sabe? Vibrando porque você deu errado, porque uma coisa que você fez deu errado, porque você teve um prejuízo na sua vida e você fica feliz. Você ficaria feliz se algumas pessoas começassem a dizer: bem feito, eu avisei, não quis, bem feito. Então você também tem que se alegrar, não é? Você tem que se alegrar com a vitória dos outros. A vitória dos outros, olha só o que diz o taoísmo: considere o ganho de seu semelhante como se fosse seu. E o prejuízo dele também. Ou seja, queira para os outros o bem. O bem retorna para você também. Cristianismo. Olha o que diz o cristianismo: tudo o que quer que os outros façam a você, faça-o também a eles. Olha só o que diz o cristianismo para nós cristãos. Gente, se eu quero que uma pessoa seja educada comigo, eu preciso ser educada com ela. Imagina só a situação: você está chegando na escola, sabe? Depois de 8 meses que você não pode ver ninguém, aí nós voltamos para a sala de aula, aí tem aquela sua amiga que você quer ver demais.
E aí você chega morta de alegre. Bom dia, que saudade de você. Aí ela disse, por que eu vou te dizer se é bom dia, se o bom dia mal começou, se o dia mal começou? No final do dia eu te digo se foi bom ou não. Nunca mais você dá bom dia para aquela pessoa. Você se afasta logo. Por quê? Porque você foi tão educado com ela e ela não foi gentil com você. Aí, quando você trata aquela pessoa mal, aí ela fica toda, por que você está fazendo isso comigo? Eu gosto tanto de você. Será que gosta mesmo? Lembra que ontem eu te dei aquele bom dia e você foi grosseira? Como é que você quer que eu te trate muitíssimo bem se você me trata mal? Certo? Então, eu sempre preciso fazer aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim. E nunca posso esquecer, por mais mal que uma pessoa faça a você, ame-a. Não foi isso que Jesus nos ensinou, não? Não é esse o ensinamento que ele nos deixou? Amar as pessoas que nos amam é muito fácil. Agora, amar aquelas que ele até diz, ele deixa bem claro, muito fácil, gente, amar as pessoas da nossa família, o membro das nossas famílias, os nossos amigos mais queridos. Até os ladrões fazem isso. Agora quero ver você amar aquele que não te ama. Quero ver você orar e pedir a Deus por aqueles que te perseguem. Aí sim, você está colocando a palavra de Deus em prática. Olha o que diz o islamismo. Nenhuma pessoa pode ser um fiel até que ame seu irmão como ama a si mesmo. Nenhuma pessoa pode ser um fiel até que ame seu irmão como ama a si mesmo. Gente, olha aí, a regrinha de ouro. Regrinha de ouro é aquela que vale para todos os grupos de pessoas. Só mudam algumas palavras, certo? Mas a intenção é a mesma. Se você pegar tanto o hinduísmo, como o judaísmo, como o taoísmo, como o cristianismo, como o islamismo, todos eles estão dizendo a mesma coisa. Não faça para os outros o que você não quer que façam com você. Não pratique o mal porque você não quer o mal para você. Não machuque porque você não gosta de ser machucado. Não invente histórias mentirosas porque você não gostaria que inventassem sobre você. Não faça aquela pessoa passar vergonha porque você não gostaria de passar vergonha. Então não faça para o outro aquilo que você sabe que em você causaria uma dor tremenda. E agora nós iremos conhecer um pouco da história de tcharam! São Francisco de Assis. Gente, essa história é linda, é sério. É top, é linda. Olha só. Durante muitos anos, religiosos cristãos se dedicaram a uma vida de serviço a Deus em mosteiros. Essas comunidades foram denominadas ordens religiosas. Em certa ocasião, um jovem chamado Francisco, nascido em Assis, na Itália, teve uma nova compreensão de como viver a vida cristã. Decidiu renunciar à riqueza de sua família e seguir Jesus em completa pobreza. Gente, São Francisco de Assis era simplesmente o top dos tops. Se fosse nos dias de hoje, ele era aquele cara que tinha assim, uma vida super top, que tinha um carro da hora, que tinha uma vida incrível, que os pais dele tinham dinheiro e que ele vivia uma vida maravilhosa, podia viajar, andar de lancha, tudo. Ele era top, né? Para que vocês entendam nos dias de hoje. E aí São Francisco de Assis tem um encontro com Deus muito forte e assim, absolutamente verdadeiro, porque Deus diz para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E quando ele ouve Deus dizer isso para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja, ele vai para uma igrejazinha que tem na cidadezinha dele e começa a reconstruir, porque a igreja está toda destruída, deteriorada. Então ele começa a reformar a igreja. Só que o que Deus estava pedindo a ele é que ele reformasse o pensamento, o comportamento, o modo de agir das pessoas dentro da igreja, dos representantes máximos de dentro da igreja. Só que aí o pai do Francisco... naquela época os homens iam ser todos cavalheiros, lutar nas batalhas. Francisco foi até para uma guerra.
Ele foi para a guerra, mas ele não aguentou, ele viu que não era para ele. Tirar uma vida de uma outra pessoa, gente, São Francisco de Assis não pisava em uma formiga, ele protegia todos os seres vivos do planeta, porque ele dizia que todos os seres vivos foram criados por Deus, então eram criaturas de Deus, obras de Deus. Então ele não aguentou aquelas cenas, aquela coisa horrível que era uma guerra. Então ele volta para casa e ele diz para o pai dele: pai, eu não quero. O pai dele tinha criado ele, educado ele para ele assumir os negócios da família. E aí ele chega e diz: pai, eu quero ser religioso, eu quero pregar a palavra de Deus. Aí o pai dele: como? Não, aqui não. Você vive aqui, você tem uma vida maravilhosa aqui, que você não vai servir não, você não vai dar pobre, você não vai dar nada pra ninguém. Aí ele diz: tá bom, pai, não quero nada do senhor. Gente, ele sai de casa, ele tira toda a roupa do corpo, ele tira tudo e deixa lá na casa dele. E sai sem nada. E aí ele vai viver só para servir as pessoas, só para ajudar as pessoas, sabe? Ele protegia desde os animais até as pessoas que moravam nas ruas, porque Deus tinha chamado ele para fazer essa reforma, para reconstruir a igreja dessa forma, reconstruir por meio do amor. Conhecido como São Francisco de Assis, passou a viajar pelas vilas, ensinando que a maior regra a ser seguida era viver conforme o Evangelho de Jesus. Gente, ele era completamente pobre, olha, ele não tinha nem onde dormir. Sabe onde era que ele botava a cabeça para dormir? Numa pedra. Ele só tinha uma vestimenta, certo? Que era uma roupinha, vestes marrons, que as pessoas que fazem parte da ordem dos franciscanos, você reconhece elas facilmente. Não é? Os rapazes têm um corte de cabelo, não é? Único, feito tipo uma auréola, eles andam sempre com aquelas vestes, alguns deles andam com chinelas, ou então às vezes até descalços, eles trabalham ali diretamente com moradores de rua, limpam as pessoas, alimentam as pessoas, certo? Por quê? Porque para ele a maior regra era você, sabe, seguir o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus só nos dizia uma coisa: ame. Ame até o limite das suas forças. Cuspiram no teu rosto, bateram no teu rosto, falaram mal de você. Ame. Ame. Ame até que o seu amor consiga consiga mudar aquela pessoa, consiga transformá-la. Ore por aqueles que vos perseguem. Ele chamava todas as criaturas de irmãos, o sol e a lua, a água e os animais. Era o irmão sol, a irmã lua, a irmã água, os irmãos animais. Por isso ficou conhecido como patrono dos animais e do meio ambiente, porque ele protegia tudo. Gente, formiga, galhos de árvore, tudo, não se derrubava uma árvore, não se matava uma formiga, porque para eles tudo, foi tudo criado por Deus, então eram irmãos. O sol, irmão, a lua, irmão, as águas eram irmãs e os animais eram irmãos. E é por esse motivo, por amar, não é? E por chamar e por considerar que todas as criaturas criadas por Deus eram seus irmãos e precisavam do seu amor, ele ficou conhecido como o patrono dos animais e o patrono do meio ambiente. Outros seguiram seu exemplo como Clara, uma jovem também de Assis que iniciou a ordem dos franciscanos para as mulheres. Gente, a conversão de São Francisco de Assis é o que nós chamamos de uma conversão perfeita, única, sabe? É o encontro que você tem com Deus e quando você sai daquele encontro, pá, você é outra pessoa. As coisas que você valoriza, que você prioriza, que você tanto quer, não tem mais o mesmo sentido, não tem mais o mesmo valor, não tem mais o mesmo significado. Sabe? Você estava louco para comprar um carro, agora você não está mais. Agora você está louco para matar a fome daqueles que têm fome. E aí você pega o dinheiro que você ia comprar o carro e compra comida e compra manta para ajudar as pessoas, certo? Porque que você vai dar valores a outras coisas, sabe? Joias, maquiagem, cabeleireiro, roupas bonitas e elegantes, carro, casa, conquistas profissionais. Não é que isso não é bom,
Não é que isso não seja bom, não é que isso Deus não queira que você prospere também nesses aspectos, né? Prospere financeiramente, prospere na família, prospere nos estudos, prospere na profissão. Deus quer sim. Mas quando você tem esse encontro perfeito com Deus, essas coisas não são mais a prioridade. A prioridade é amar os outros, a prioridade é amar o próximo. Aí sim tornam-se as tuas prioridades. É servir as outras pessoas, fazer exatamente o que Jesus fez. Tu pega a tua vida e tu coloca inteiramente a serviço do outro. Sabe? Viver para o outro, cuidar do outro, fazer o outro feliz. Sabe? Isso só é possível quando realmente você tem esses encontros que a gente chama mesmo do encontro perfeito, o encontro top, sabe? E você encontrou e pá! Tudo mudou, foi transformado, tudo foi ressignificado. Meus amados, nós temos aí uma atividade para ser feita e aí você já aproveita e faz a atividade da página 101, a 102 e a 103 e olha só o que vai acontecer agora, meus amores. Acabou. Encerramos e estudamos todo o livro. Lemos página por página, respondemos todas as atividades. Yes! Nós somos demais. Meus amores, fiquem com Deus, aproveitem as festas de final de ano, brinquem, se divirtam, digam que amam para as pessoas, dentro de casa, na família, dá um abração no papai, na mamãe, não pode abraçar as pessoas que não estão no nosso convívio, você pode abraçar depois de um banho, quando chegar do trabalho, papai tomar aquele banho, você abraça, diz que ama, dá um beijo, sabe? Aproveita o Natal, aproveita o Réveillon, pede muito a Deus pelas pessoas que são moradores de rua, que não têm o que comer, que não vão ter Natal, que não vão ter Réveillon, que não tem pai, que não tem mãe, são crianças que moram nas ruas. Começa a pedir por essas pessoas, aí você já vai estar colocando em prática a palavra de Deus e já vai estar colocando os primeiros tijolinhos lá em cima da rocha. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Até 2021. Beijão, meus amores. Tchau.